Louvado seja o Senhor Jesus por estarmos juntos aqui mais uma vez em comunhão. A graça dele nos permite encontrarmos, né? E que a misericórdia dele também nos permita conhecer um pouco mais do amor dele nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de João. Nós estamos estudando expositivamente essa carta desde o ano passado e hoje nós vamos adentrar no último terço, né? Na terceira e última parte desse livro, que seria, no caso, o capítulo 4 e o capítulo 5. Então nós vamos partir para o encerramento, né, dessa carta, pela permissão do Senhor. Até aqui ele tem falado conosco, em cada versículo, em cada detalhe, e o desejo do nosso coração é que hoje não seja diferente, né? Que nós possamos começar essa conclusão daquilo que o apóstolo João ensina aqui nessa carta com sabedoria. Vamos ler hoje o capítulo 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Nós vamos expor estes 9 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede também do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nós temos observado, né, desde o início, desde a introdução desse livro, que o apóstolo João, de uma forma muito especial, ele quer consolidar em nossos corações, basicamente, 3 provas ou 3 fundamentos que nós poderíamos chamar de insofismáveis, né? 3 características que, quando nós observamos em alguém, nós não temos dúvida, não temos nenhum sofisma, mas temos a certeza que aquele indivíduo, que aquela pessoa, de fato serve a Deus de todo o coração. Desde o capítulo 1 até o capítulo 3, nós falamos isso na quinta-feira passada, ele trabalha como uma escada em caracol, né? Nos levando sempre dentro desses 3 contextos fundamentais, que são a prova ou as provas de um verdadeiro cristão, que seria a doutrina, a prova doutrinária, a prova social e a prova moral. Ou seja, a partir de 3 fundamentos básicos, né? Que é a doutrina cristã, o amor ao próximo e a fé na palavra do Senhor, a fé nos fundamentos apostólicos. João, ele vem fazendo isso então desde o primeiro capítulo. E agora que ele vai começar a encerrar esse seu primeiro livro do tratado, né, das 3 cartas de João, ele vai então agora revisar esses conceitos, abordando talvez a temática principal de todo o seu ministério, né? Se nós fôssemos dar um tema, né, para a mensagem de hoje, esse tema basicamente seria como podemos conhecer um verdadeiro cristão, né? Como eu posso reconhecer um verdadeiro cristão?
E hoje em dia, essa pergunta, né, desse tema proposto para a palavra de hoje, é uma pergunta talvez muito propícia, né? Porque eu não sei se você já teve aquela experiência de viver com alguém assim, vários meses ou até anos no trabalho, na escola ou na faculdade, e aí de repente, do nada, você descobre que ela também é cristã. Você fala assim, mas você é cristã? Eu nunca nem imaginava que você ia na igreja, né? Isso porque o cristianismo, né, entre aspas, de um tempo para cá, ele se tornou uma espécie de forma legal de se viver, né? Eu não sei os meninos hoje na faculdade ou na escola, mas eu, na minha época de escola e pelo menos no início da minha faculdade, eu sofri o bullying mesmo por ser cristão, né? Na escola mesmo, você é crente, né? E tinha aquelas piadinhas, aquela coisa. Hoje, na sociedade é muito bacana ser cristão, né? O ator é cristão, o jogador, né, fala que né? E o influenciador digital lá também fala. Então, se tornou legal. Mas será que as provas de um verdadeiro cristão estão presentes nesse influenciador social, nesse jogador, nesse cantor, ou nessa pessoa que se diz cristã? Ou mesmo em mim, né? Como? Ou mesmo em mim, né? Ou mesmo em nós, né? Porque essa pergunta, ela é uma pergunta de mão dupla, né? Como definir um verdadeiro cristão? Ou como definir e descobrir se eu estou sendo um verdadeiro cristão? Na verdade, é a este conceito que João quer nos levar, né? Ele não quer nos dar um termômetro, né, para medir os outros. Ele quer nos dar um termostato, né, para avaliar a nós mesmos, se nós estamos tendo essas características doutrinárias, sociais e morais. Dentro desse aspecto, então, João, ele, ao escrever a carta dele direcionada às igrejas, porque nós falamos também, né, lá no início, que essa carta dele, ela não é uma carta destinada a um único grupo de cristãos, mas ela atravessa a Ásia Menor toda, percorre ali várias igrejas. E as igrejas da Ásia Menor era um ambiente onde o gnosticismo estava muito presente, né? Era uma espécie de entendimento ou filosofia que existia ali dentre aquele povo que tentava permear a igreja, tentando retirar a divindade de Jesus Cristo e humanizando ele de todas as formas que se pudesse, né? Hoje, e a nossa forma de acreditar em Cristo Jesus é acreditando que ele é totalmente Deus, que ele foi, na verdade, totalmente Deus e totalmente homem. Quando nos perguntam, Jesus Cristo, ele era Deus ou ele era homem? Ele era 100% Deus e era 100% homem. Mas aqueles gnósticos ali, com a sua filosofia errada, com a sua heresia, eles queriam tirar essa divindade, colocando Jesus apenas como um grande mestre, né? Não, Jesus foi legal, ele era um grande mestre, mas esta era a forma mais herética de entrar dentro da igreja e corromper o verdadeiro ensino no coração daquelas pessoas. Então João, ele começa o capítulo 4 com um alerta no estilo dele, né? Porque nós vimos desde o início que ele se tornou aquele paizão, né? Aquele pastorzão, né? Chamando de filhinhos, meus amados. Então ele vai dar um alerta, mas do jeito dele, ele começa: amados, né? Meus queridos, não creiam em qualquer espírito. Ele faz um alerta. A palavra espírito aqui, no grego original que foi escrito, ela pode ser transliterada também como ensinamento. Então nós poderíamos ler da seguinte forma: amados, não creiam em qualquer ensinamento. Não creiam em tudo aquilo que vocês estão ouvindo por aí. O gnosticismo, ele era muito influenciado pela filosofia grega. Então o que eles faziam? Eles pegavam ali a filosofia grega, que era, digamos que o auge, né, daquele povo, né, a cultura helenística. Os grandes pensadores vinham da cultura grega, então eles pegavam um pouco da cultura grega, pegavam alguns ensinos ali de Jesus, dava aquela misturada e traziam as duas coisas. Falavam: não, olha só, a gente pode conciliar as duas coisas aqui, né? A gente pode pegar isso daqui, junta com isso aqui, fica bom para você ouvir. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, né? Pega-se, por exemplo, né,
uma boa autoajuda, né? E ele pega uns belos versos da Bíblia, mistura, fica muito bom de se ouvir, né? Pega-se, por exemplo, né, um misticismo, né, uma cultura mística brasileira faz a campanha dos 7 dias, das 7 quarta-feiras às 7 horas, que o versículo ali vai dar certo, né? Junta aquele misticismo e coloca água lá do lado da televisão, espera orar primeiro e depois você bebe. E aí fica prazeroso de se ouvir, né? Ou então junta-se a política, né, com alguns pensamentos que estão na Bíblia e traz-se a política para cima do púlpito, onde ela não deve estar. Eu não estou dizendo que a autoajuda é ruim, eu não estou dizendo que a política é ruim, pelo contrário, né? Nós precisamos entender, mas nós não podemos misturar as duas coisas. Existe uma última, então, que essa é extremamente atual, né? Pega-se ali quem faz coach é coaching, né? Coaching. Com ING, Coaching, né? E mistura ali a técnica, né, de inteligência emocional, de incentivar e de apoiar, e pega mais 3 versículos, fica bom demais de ouvir, sim ou não? É gostoso de ouvir, né? Você põe lá no YouTube, você vai dormir tranquilo ouvindo aquilo ali. O versículo dá de veracidade. Exatamente, né? De confiabilidade, né? Fica muito bom para ouvir, mas muito bom também para nos levar por caminhos que não nos direcionam ao reino dos céus. E aí há um perigo muito grande. E era exatamente o que estava acontecendo naquela época. Por isso João, ele faz esse alerta. Ele diz exatamente isso, olha, não creiam em qualquer espírito, ou seja, não creiam em qualquer ensinamento. Hoje é muito fácil de ouvir qualquer ensinamento, né? Naquela época havia ali o que existia era meio que um convencimento. Não, os gnósticos, eles preparavam pessoas para entrarem dentro dos grupos e dentro dos locais onde a igreja estava se reunindo, né? Hoje é muito mais fácil, porque entra dentro da sua casa sem você ver, né? Você está ouvindo uma música lá no YouTube, de repente, se você bobear, entra o vídeo da sequência, que é uma coisa que, né, um coach que está falando ali. Está muito fácil, né? E João, ele faz exatamente esse alerta. Olha, cuidado, não creiam em qualquer espírito. Não creiam nesses falsos ensinamentos. E aí ele vem com uma ordem. Mas, né, um advérbio aqui, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Ou seja, mas examinem estes ensinamentos para ver se eles procedem de Deus. Isso é uma ordem. Você não pode ouvir qualquer coisa sem antes examinar o que aquilo está dizendo. O dia que o seu pastor que senta nessa cadeira aqui, que vos fala, que é o administrador do seu grupo de WhatsApp, falar uma coisa e você pegar a Bíblia e olhar para ela, o que eu sempre falo para vocês? Fuja para os montes. Me abandone, mas me largue, porque eu estou sendo um herege. Corra para longe de mim, porque a nossa única e exclusiva forma de examinar as escrituras, de examinar os ensinamentos é baseado na escritura sagrada. Então tudo aquilo que vai contra a escritura sagrada, tudo aquilo que não tem como princípio a Bíblia, não deve entrar nos seus ouvidos. É isso que João está ensinando. E aí ele conclui o versículo 1, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Naquela época, quem dirá agora, né? Quem dirá agora, com as formas fáceis que nós temos. E aí, nesse sentido, ele entra no capítulo 2 de uma forma a complementar aquilo que ele diz no versículo de número 1. John Stott, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim: não se deve confundir fé cristã com credulidade. Mas antes, a sua fé cristã deve examinar aquilo para o qual você cultua.
A fé cristã não é crer em tudo que estão te dizendo. A fé cristã, ela não pode ser acrítica. Você está aí me ouvindo e você precisa necessariamente, né? Eu participei de uma reunião de colegiado de curso há uns 2 anos atrás. E lá nessa reunião tinha os coordenadores da medicina, da odonto, da farmácia. E aí nós discutíamos lá, não sei se era plano de pedagógico. E aí alguém falou, porque de agora em diante as coisas mudaram, né? O aluno ele está ali com o iPad dele, com o computador dele, a própria universidade já dá o Wi-Fi para ele, então se nós falarmos alguma coisa ali na frente dele, ele vai pesquisar no mesmo instante. E aí eu falei, que bom, né? Que bom, porque ele vai nos impedir de falar algo errado para ele, né? E aquilo que eles viam como um problema, eu via como um benefício, né? Porque antigamente, se o professor nos ensinava alguma coisa errada, eu só ia descobrir que ele tinha ensinado errado quando eu ia para a biblioteca, pegar o livro e pesquisar. Hoje não, né? Na mesma hora. Então, a partir do momento que você pode fazer isso num ambiente acadêmico ou fora da igreja, você também deve fazer isso dentro da igreja. Enquanto você está aí me ouvindo, você precisa se concentrar de uma forma crítica. Será que é mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. Com a sua Bíblia aberta. Nunca feche a Bíblia durante a palavra, né? Porque a cada verso que o pregador, que eu estou lendo, você bate o olho, peraí, deixa eu ver. Será que ele não confundiu? Não, tem uma vírgula aqui, peraí, né? Nós precisamos ser críticos com aquilo que nós estamos ouvindo, para que nós possamos ouvir aquilo que tem qualidade, e aquilo que vai ser substancial para nós, aquilo que vai nos fazer crescer. E aí então, no versículo 2, João diz, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. E aí ele vai nos ensinar então, como, ele vai esclarecer para nós, como que nós reconhecemos esse Espírito do verdadeiro ensino. Ele diz, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne, procede de Deus. Mas todo que não confessa que Jesus veio da carne, não procede de Deus, pois esse é o espírito do anticristo. Ele dá esse esclarecimento porque os gnósticos, eles tinham uma forma muito peculiar de agir. Além de não caracterizar Jesus como Deus, como divino, eles se posicionavam da seguinte maneira. Qual que era mais ou menos assim o fundamento dos gnósticos, né? O resumo do resumo, depois você pode pesquisar mais, mas eles diziam mais ou menos o seguinte, não, Jesus foi um homem especial, né? Um grande mestre, ensinou muita coisa, só que ele nasceu como qualquer outro homem, ele era um homem, e aí no batismo dele ele recebeu o Espírito, um Espírito de revelação, e esse Espírito ficou nele até quando ele foi para a cruz. Depois da cruz o Espírito abandonou, voltou para o céu e ele morreu como um homem qualquer. Esse era mais ou menos o fundamento ali dos gnósticos. Era essa a forma que eles tentavam implantar, tentando, né, dizer exatamente aquilo que João está contrapondo aqui. Ele diz, olha, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne, procede de Deus. O que João está dizendo? Olha, todo aquele que confessa. Então João, ele vai estabelecer exatamente isso. Ele vai mostrar que aqueles que se opõem ao nascimento virginal de Jesus e à morte expiatória, estes fazem parte do espírito do anticristo. Ou seja, nós cremos que Deus nasceu da Virgem Maria. Isso foi um fato. E nós também cremos na morte expiatória. O que é a morte expiatória? A morte vicária de Jesus na cruz, como expiação pelos nossos pecados, e a sua ressurreição dentre os mortos, provando que de fato ele era o Filho de Deus, provando que de fato ele não era apenas um homem com uma capacidade intelectual maior, um homem que teve a presença do Espírito, não, ele era Deus. Então João, ele vem aqui nos dar este esclarecimento, dizendo que de fato Jesus era ao mesmo tempo divino, mas era ao mesmo tempo homem. E por que isso é importante para nós? O que isso traz de interessante para nós? Que esse Jesus, Deus, sofreu tudo aquilo e experimentou tudo aquilo que nós hoje como homens experimentamos. A dor pela perda de alguém que você passou no ano passado, ele também experimentou.
A dor física, talvez por uma doença que você tenha que carregar, ele também suportou. A opressão mental, talvez até um quadro de quase que uma depressão, né? Nos seus dias ali que era o prelúdio da sua morte, ele suportou. Ele sofreu, ele foi magoado, ele foi traído. Ele passou por tudo aquilo que nós hoje passamos. Exatamente para nos mostrar que ele entende as nossas dores. E que nesse ano de 2022, ele está, de fato, de olho em tudo aquilo que nós estamos passando. Nos nossos desafios, nos nossos temores. E nos dando aquilo que nós precisamos para prosseguir. Que é a fé. Que é a fé estabelecida na doutrina da palavra do Senhor. E todas as vezes que nós encontramos pessoas que se opõem a este ensino, João, ele vai dizer que fazem parte do espírito do anticristo. E aqui no finalzinho, João, ele coloca, né? E esse espírito já está entre nós. O espírito do anticristo, desde aquela época, já permeia e já está no nosso meio. Né? Porque aí muitos entram nessa discussão escatológica, né? E o anticristo já está no nosso meio, já nasceu, não? Independente se esse espírito já permeou entre nós como homem ou não, ele já existe e já existia no nosso meio desde a antiguidade, trazendo, né, essa heresia e essa forma de tentar deturpar o evangelho. Todas as vezes que tentarem dizer para você, Jesus foi um grande mestre, você vai dizer, Jesus, ele era Deus, nasceu da Virgem Maria. Aí nós podemos lembrar lá do credo, né? Padeceu, sofreu, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos estar aqui. E aí João, então, para encerrarmos esse nosso contexto de hoje, ele entra no versículo de número 4, mais uma vez com aquela forma amável dele, dizendo, filhinhos, né, vocês são de Deus, e vocês os venceram, porque aquele que está entre vocês é maior do que aquele que está no mundo. João está dizendo aqui, olha, vocês já venceram o espírito do anticristo. E aí muitas vezes, né, quando se fala, o anticristo, né, eu lembro de ir pequeno para a igreja com a minha mãe e eu vi, né, as mensagens assim de apocalipse, de final de mundo, e nossa, né, o anticristo, os cavaleiros do apocalipse, já estão no nosso meio, né? Já estão trazendo opressão, já estão trazendo dores, pestes, guerras, mas o que Jesus nos ensinou? Isso não é o fim. Não se desespere. Antes disso, o evangelho deverá ser levado até os confins da terra. Jesus já nos orientou disso. Ouvirão de pestes, vocês ouvirão de guerras, e isso, aquilo, outro, mas ainda não é o fim. E se o fim não chegou, como viveremos com o anticristo entre nós? Porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Quem que está em nós? O Espírito Santo que nos foi dado por Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que nos capacita a vencer as nossas dores, nossas angústias, as traições, as aflições que suportamos. Tudo aquilo que nós estamos enfrentando, nós sabemos que podemos vencer porque o Espírito Santo está em nós. E ele é muito, muito maior do que o anticristo. Olha, nós não vivemos, a Bíblia, às vezes nós lemos ela de forma equivocada, né, com uma dicotomia, né, que existem duas grandes forças, a força da luz e a força das trevas, né, e que as duas estão num embate terrível. Não, mas não mesmo. Quando Jesus desceu ao inferno e tomou a chave das mãos do diabo, sabe o que isso significa, né? Entrar na casa de alguém e tomar a chave da mão daquele alguém é falar assim, você não tem um pingo de poder mais sobre essa casa. Foi isso que Jesus fez quando ele foi ao inferno tomar a chave das mãos do diabo. Ele venceu a morte. A vitória na cruz é uma vitória sobre tudo aquilo que o inimigo tentou implantar. Então, assim, nós não temos uma luta de duas grandes forças. Não! A nossa luta é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? Para quem não conhece, o Vila Nova é o time mais ruim que existe aqui em Goiânia. Sabe? Mas ruim mesmo, né? Aí é briga de fraco, né? O pastor fala, tem um forte e um
O Bayern é o forte, né? Fala que é o Barcelona, que ele... né? Ele fez para me agradar, você sabe, né? Seria mais ou menos isso, né? Em outras palavras. E aí ele diz no versículo 5, eles vêm do mundo, por isso que falam, procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. João, ele está mais ou menos rememorando algumas coisas que ele havia escrito lá no evangelho dele, no evangelho de João. Basicamente, ele fala que aquele que é de Deus ouve o ensino de Deus. Como que nós ouvimos o ensino de Deus? Se nós formos lá em João, no capítulo de número 8, versículo 47, João, ele escreve sobre aqueles que ouvem as suas palavras. Nós ouvimos as palavras que foram ministradas por Jesus. João está se referindo a Jesus, aqueles que ouvem as suas palavras, aqueles que ouvem os seus mandamentos. Segundo, lá em João, capítulo 10, versículo 4, ele fala assim que as ovelhas ouvem a sua voz. Nós somos ovelhas, ovelhas do bom pastor. E a ovelha, ela conhecia, né, o cheiro da roupa do pastor e ela conhecia a voz. A ovelha é o animal assim mais imbecil de todos, né? O animal mais inocente de todos, anda de cabeça baixa. A ovelha, ela pode morrer afogada tomando água. Você sabia disso? É por isso que Davi, né, lá no Salmo fala, leva-nos às águas tranquilas. Ele está nos assemelhando à ovelha. Se a ovelha fosse tomar água onde tem uma correnteza muito grande, ela não, porque a boca dela é muito próxima do focinho, ela pode ali beber água e morrer afogada ali bebendo água, né? Nós somos como a ovelha, né, que precisamos ser levados às águas tranquilas, né? Mas aí tem um diferencial. A ovelha, acima de todos os outros animais, ela tem duas capacidades. Tanto que o pastor daquela época, ele tinha ali a túnica que ele usava para pastorear, né? Era a túnica que ele vestia para sair de madrugada no frio, né? Para levar as ovelhas para o pasto, e era a mesma túnica ele usava sempre. Desde quando a ovelha nascia, ela conhecia que o pastor dela era aquele, porque ela conhecia o cheiro dele. E segundo, ela conhecia a voz do pastor. Tanto que haviam entre os rebanhos, né, geralmente haviam 3 ou 4 pastores que cuidavam dos rebanhos juntos, né, para levar sempre para o mesmo pasto. Um ajudava o outro ali a evitar que os lobos se aproximassem. Mas quando eles queriam separar as suas ovelhas, eles chamavam as ovelhas e elas se direcionavam para o seu próprio pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. João disse isso lá no capítulo 10, versículo 4 do seu evangelho. Nós ouvimos a voz de Deus e, como verdadeiro cristão, nós conhecemos a voz de Deus. E por último, João também lá no capítulo 18, versículo 37, ele diz que os seus filhos ouvem o testemunho da verdade. Nós não somos enganados pelas mentiras. Às vezes nós podemos até ouvir assim, você começa a ouvir aquela palavra, você, legal, né? Bacana, mas de repente você fala, não, isso aqui não procede não, peraí, deixa eu pegar a minha Bíblia Nova Versão Transformadora aqui, vai me dar uma olhada, deixa eu pegar a minha Genebra, não, isso está errado, isso não procede. Nós conhecemos o testemunho daquele que nos chamou. João está dizendo exatamente isso, o verdadeiro cristão, ele sabe ouvir a palavra de Deus. E aí João vai encerrar no versículo 7 ao versículo 9. E aí não havia forma melhor de encerrar essa primeira parte do capítulo 4 do que fazendo aquela escada em caracol que João sempre faz, né? Se João é o apóstolo do amor, ele vai encerrar voltando, nos trazendo ao amor. Ele nos dá um alerta, nos dá uma ordem, nos esclarece e depois nos chama novamente ao amor. Como? No capítulo 2, você vai lembrar que João, ele falou muito do amor como no aspecto de comunhão, que era o que nos unia. No capítulo 3, João, né, e a gente até denominou o capítulo 3 como o capítulo do amor, né, ele nos leva a reconhecer o amor como prova da nossa filiação a Deus, prova de que somos filhos desse Deus maravilhoso. E aqui no capítulo 3, ele vai trazer então
aqui no capítulo 4, né, ele vai trazer um parâmetro para que nós possamos sempre nos lembrar que nós precisamos andar em comunhão e de que nós somos filhos de Deus. Ele diz assim no versículo de número 7: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Primeira coisa sobre o amor que João vai nos dar aqui nesse encerramento é: o amor, ele existe no imperativo. Amemo-nos uns aos outros. O amor, ele é imperativo, né? O maior mandamento, né, o resumo que Jesus fez da lei foi qual? Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. João, ele vem e traz novamente, né? E aí, mais uma vez, eu não podia deixar de imaginar João escrevendo, né? E suspirando, né? João lembrando, aquela vez que chegaram e falaram para Jesus, né? Qual que é o maior dos mandamentos? E Jesus, na soberania dele, eu tenho que escrever isso aqui nessa carta, peraí. Aí ele vai e escreve: amemo-nos uns aos outros. Esse é o amor que foi nos ensinado, um amor que é no imperativo. E esse imperativo, ele é disposto para nós como uma ordenança, como um mandamento, como uma nova lei. Amem uns aos outros. Por quê? E aí nós vamos nos lembrar do que João já nos ensinou aqui. O contrário do amor é o quê? O ódio. Se eu não amo, não quer dizer que eu aceito. Se eu não amo, eu odeio. Esse é o paralelo que João nos ensinou e estabeleceu para nós. Então eu preciso amar. A todos. Eu preciso amar. Como diria o poeta, eu preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Esse é o sentimento que deve parar em nossos corações. Segundo, esse amor, que é o nosso parâmetro, ele é o parâmetro de uma procedência. Qual é a procedência desse amor? De onde que vem esse amor que nós devemos sentir para o próximo? Esse amor, ele não vem do nosso próprio ser. Esse amor, ele não vem dos nossos próprios sentimentos. Muito pelo contrário. Porque nós, de natureza, somos pecaminosos, né? Somos pervertidos. Este amor que nós precisamos exercer, ele tem uma providência. A providência divina. Porque ele emana da própria essência de Deus. Ele diz aqui, né? Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. O amor é a essência divina. O amor é a essência da perfeição, da pureza, da grandeza de Deus. Foi por amor que ele enviou o seu filho. Foi por amor que o rei soberano, né, nasceu da Virgem Maria. Tem uma frase belíssima, né, que diz que toda criança quer ser homem, né? Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser criança. Só Deus assumiu o papel de nascer numa manjedoura. E não se faz isso por outro motivo que não seja o amor. E aí o versículo 9, João encerra da seguinte maneira: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E aí João deve ter parado e falado assim: como é que eu encerro esse versículo aqui? Ele pega os escritos e os papéis dele, ele fala: talvez eu possa refazer esse capítulo 3, o versículo 16, que eu já escrevi, né? Aí ele olha lá e vê que ele escreveu que: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, lógico que eu estou parafraseando aqui, tá, gente? Aí ele para e fala assim: não vou escrever aqui de novo, porque senão o pessoal vai achar que eu estou copiando, né? Deixa eu escrever de outra forma. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E assim João encerra, nos trazendo a manifestação desse amor, que não haveria outra forma mais bela, não havia outra forma a ser imaginada.
se o cristianismo não existisse, ninguém um dia iria criar uma história de amor, uma história, um romance, onde Deus se tornasse o mais pobre de todos os homens. E assim nasce o cristianismo, com a mais bela história de todas, a manifestação. Nós precisamos manifestar essa essência. Assim como Simon Kistemaker disse, a pessoa que é nascida de Deus, ela é uma janela pela qual o amor de Deus brilha para o mundo. Que eu e você possamos ser janela. Nós não temos amor intrínseco em nós. Somos homens pecadores, falhos, temos todos os nossos erros e defeitos e temos buscado todos os dias nos corrigir para andar nesse caminho tão precioso e tão puro. Temos os nossos temores, nossas falhas, nossos anseios, e podemos estar passando pela guerra interior tão profunda que temos a certeza de que existe algo maior dentro de nós. E esse algo maior dentro de nós é o que faz pulsar o nosso coração. Deus, ele não bate na nossa janela do lado de fora. Ele bate do lado de dentro. Porque eu e você precisamos abrir a janela para o mundo, para que o amor dele possa brilhar a todas as nações. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós nos rendemos em gratidão ao Senhor. Gratidão por ter a palavra do Senhor em nossas mãos, pelo privilégio de abrir a Bíblia e termos a liberdade de cultuar o Teu nome. E ao mesmo tempo compreender a imensidão, a profundeza, ó Deus, da Sagrada Escritura. Não somos merecedores do Teu amor, ó Deus, mas aqui estamos como homens e mulheres pecadores que somos, para nos aproximar de Ti, tentando compreender um pouco mais do Teu amor, do Teu poder. Senhor, que nós estejamos todos os dias alertas com aquilo que nós estamos ouvindo e aquilo que nós estamos aceitando em nosso coração. E que nós, dia após dia, possamos viver a plenitude do Teu amor, seguindo a Tua ordem que já nos foi dada, de amarmos uns aos outros. Que o Senhor nos dê essa capacidade de amar os de dentro e também os de fora. Nos leve, ó Deus, a exercer esse dom tão precioso e tão maravilhoso que nos revela como verdadeiros cristãos. Ó Deus, e que a profundidade desse amor do Senhor esteja plantada como semente em nossos corações. Que esse amor possa ser manifesto, que esse amor possa ser genuíno. Ó Deus, Tu conheces as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades, mas em todas elas, ó Deus, nós nos humilhamos aos pés da cruz do Senhor, porque nós cremos nesse Deus, esse Deus que se fez homem, esse Deus que se fez pobre por amor a nós. E que assim, ó Deus, essa fé que existe em nossos corações possa nos sustentar em nossas fraquezas, nos sustentar dia após dia naquilo que nós almejamos alcançar, naquilo que nós almejamos ser. Ainda existe esperança para o nosso coração, e que essa esperança nessa noite seja alimentada à luz do Teu amor, que o Teu amor seja alimento para o nosso coração, que o Teu amor acenda a chama dentro de nós, e que essa chama ilumine todo o nosso ser, para que de hoje em diante nós possamos voltar a sonhar, para que de hoje em diante nós possamos continuar orando por aquele pedido, por aquela observação, por aquele desejo que há tanto tempo carregamos em nosso coração. Pai querido, muda a nossa história através do amor, muda a nossa vida nesse ano de 2022, muda a nossa vida amanhã, ó Pai, a partir do exercício pleno do amor do Senhor. Que Teu amor, como uma chama, como uma luz acesa, possa brilhar em nosso coração e que nós possamos, todos os dias ao amanhecer, abrir a janela do nosso coração, para que essa luz ilumine e resplandeça todos aqueles que estão ao redor de nós.
Aceita, ó Deus, a nossa humilde oração nessa noite. Assim nós oramos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus Nazareno. Amém, amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.